Fala galera, beleza? Professor Paulo, aulinha de geografia aqui do Cultive. Professor com a voz meio rouca, né? Estamos meio resfriado hoje, mas estamos aqui para dar aquela melhor aula para vocês. E qual que é o tema da nossa aula hoje, meus amigos? O tema da aulinha é fontes de energia. Você aí em casa sabe o que é fonte de energia? Sabe de onde vem a fonte de energia? O que é? Bom, meu amigo, a fonte de energia é o combustível que faz com que algo se mova ou alguma coisa ganhe energia e faz com que você possa utilizar esse objeto. Por exemplo, aí da sua casa, o seu computador ele é balizado por energia elétrica. Então a energia elétrica foi a fonte que trouxe força para esse computador funcionar. Claro que tem a bateria, mas né, a energia principal é elétrica. Não só a energia elétrica, mas temos energia eólica que vem do vento, temos a energia fóssil que vem de combustíveis fósseis, né, que é extraído da Terra. Então, na aula de hoje, iremos abordar esse tema energia. Tudo beleza? Todo mundo aí anotando? Pega o seu caderno, anote, que é um tema importante, cai na prova, cai no Enem. Beleza, meus amigos? Então, vamos falar o que é fonte de energia. É algo, né, que faz alguma coisa se mover ou funcionar. Então, no primeiro momento, vamos falar um pouco das fontes de energia arcaicas. Fontes arcaicas. Beleza? Ou fontes antigas, né, antigas. Essas fontes, meus amigos, foram as primeiras forças, né, que conhecemos aí na história da humanidade. Então, uma característica, uma energia arcaica, podemos falar a força muscular, né, a força do homem ou do animal. O cavalo, quando faz uma carroça se mover, é uma força muscular, né, através do músculo do cavalo que a carroça está se movendo. Também o fogo, né, energias tiradas do fogo, como iluminação ou a fumaça para fazer algo se mover. E a água, né, quem nunca viu aquela roda da água que no moinho, lá nos engenhos, né, fazia o moinho se mover, também é uma espécie de energia. Lá era a água e o vento. Beleza? Então, fontes arcaicas e antigas é a força muscular, o fogo e a água. E se temos as antigas, também temos as fontes modernas. O professor hoje está escrevendo mais, né? A pedido de muitos alunos que gostam da minha letra, resolvi escrever mais para vocês. Então temos aqui as fontes de energias modernas. Então, a partir do desenvolvimento da tecnologia, foi criado diversas fontes que sustentem a necessidade humana ou a necessidade da humanidade, da sociedade. Quais são algumas dessas fontes de energia? É isso que nós iremos discutir hoje. O que cada uma é, como ela é formada, o que ela representa. Então, podemos destacar aqui carvão, mineral. Lembra lá da primeira revolução industrial? A principal fonte de energia que fazia a Maria Fumaça, que fazia o motor a vapor funcionar, era o carvão mineral. Uma outra fonte de energia moderna, petróleo. Petróleo que é feito para utilização em combustíveis de carro, é usado em vários tipos de combustíveis, né? É uma fonte de energia moderna também. O petróleo que é extraído da terra. O gás natural, que também é um combustível fóssil, também é extraído da terra, é uma fonte de energia moderna. A hidroeletricidade ou energia hidráulica, né, através da água das represas, né, feito com a água, é uma fonte de energia nova. Também a energia nuclear é uma fonte de energia moderna. Também podemos classificar as fontes de energias alternativas. Só um instantinho. Fontes de energias alternativas são fontes menos poluidoras e que são as mais recentes que surgiram, são as mais atuais, alternativas. Que letra, meus amigos, que letra!
energia solar, energia eólica, energia das marés e energia geotérmica. Essa aqui nós vamos falar sobre essas energias no decorrer da nossa aula. É só para vocês anotarem aí no caderno. Então, podemos dividir nesse início, nessa aula introdutória, 3 tipos de energia ou 3 conceitos. O primeiro, fonte de energia antiga ou arcaica, fonte de energia moderna, que são energias mais novas, como carvão mineral, petróleo, a eletricidade, né, que vem através das águas, energia hidráulica, e fontes de energias alternativas. Então, podemos dividir assim no nosso começo da aula, nossa primeira aula sobre energia. Saindo aqui dos tipos de energia, entraremos agora na definição de cada tipo de energia. A primeira que nós iremos falar é a energia hidráulica. Você aí em casa sabe o que é energia hidráulica? Sabe de onde ela vem? Uma dica, essa energia é a mais utilizada no país. É o tipo de energia que nós mais utilizamos aqui no nosso país e que o nosso país mais produz. 1, 2, 3. Bom, pessoal, a energia hidráulica deriva dos rios, das hidroelétricas. É a partir desse tipo de energia que é feito com o movimento da água nas represas, a partir do momento do represamento de grandes rios, ocorre essa produção de energia que é a hidráulica. Por quê, pessoal? Porque a água ela possui um potencial energético bom, né? E quando ela é represada, esse potencial energético é aumentado. Então, nas usinas hidrelétricas existem turbinas que, a partir do momento que ocorre a queda da água, faz essa turbina se locomover, assim produzindo energia. Essa energia hidráulica é considerada uma fonte de energia limpa. Apesar de que, quando ocorre a instalação, a construção de hidrelétricos, a toda aquela discussão de danos ambientais, de problemas ambientais, o que a construção dessa energia vai causar, depois da construção essa energia ela é limpa, ela não causa grandes poluições, nem grandes impactos. O problema é só na hora da instalação, que tem que ser feito, né, estudos ambientais, o EA e o RIMA, que o EA é Estudo de Impacto Ambiental, EA, Estudo de Impacto Ambiental, o EA, e o RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, certo? Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, Estudo de Impacto Ambiental. São alguns dos estudos que precisam ser feitos e elaborados para instalações de hidroelétricas, né? Isso aqui é a energia hidráulica. Quais são as vantagens de se investir na energia hidráulica? Primeira coisa, essa energia ela não é muito poluente, então ela não ocorre emissão de gases poluentes. Então, vamos apagar aqui. Não ocorre. Opa, o que eu fiz? Olha só, meus amigos. Olha os bastidores aí, o que eu fiz na tela. Voltou. Vamos lá então. Hoje nós estávamos falando que essa energia, ela não é poluente. Então ela não, através da energia hidráulica, você pode marcar aí, não ocorre a emissão de gases. Então não ocorre emissão de gases poluentes no processo de geração desse tipo de energia. Ela é uma fonte renovável, porque a água está aí no ciclo hidrológico, chove, entra, evapora, todo aquele ciclo, ela é renovável com o passar do tempo. Então ela é uma fonte renovável, diferente das fontes fósseis, né? Renovável. Além de tudo, meus amigos, quando ocorre o represamento desta água para a construção de hidrelétricas,
Se forem realizados diversos estudos aí na área desse represamento, né, dessa represa, é possível utilizar também água para irrigação de algumas plantações próximas. Então, além de gerar energia, pode-se, né, ser feita para irrigação de plantações. O seu custo, depois de construída, é um custo baixo, o custo de operacionalização é baixo, porque as usinas são automatizadas, né? E também nas usinas não ocorre, né, a utilização de combustíveis fósseis, gás, gasolina. Então, o preço da energia não varia muito por causa disso, porque não é nenhum outro combustível que vai sustentar essas usinas. Mas o que faz que o preço da energia às vezes seja mais lá em cima, a bandeira vermelha, a bandeira amarela, né? O que é que faz com que o preço suba? Bom, pessoal, a única questão que é responsável pelo aumento ou diminuição da conta de luz, quando a luz é derivada da energia hidráulica, que vem por meio de hidrelétricas, é a questão do reservatório de água. Então, quanto mais cheio um reservatório está, mais barata a sua conta de luz ficará. Quanto mais vazio, quanto mais dependendo de água esse reservatório estiver, mais alta a sua conta vai estar, né? Vai estar na bandeira vermelha. Beleza? Teremos uma aula só sobre a crise hídrica que todo mundo aí acompanhou ano passado, retrasado aí nos noticiários. Falando agora das vantagens, vamos falar um pouquinho das desvantagens da energia hidráulica. Bom, vamos aqui, vamos apagar. Quais são as desvantagens? Vou escrever aqui. Desvantagens. Vamos lá, desvantagens. Lembrando, eu tô meio fainho porque eu tô meio gripado, né, pessoal? Então, desculpem aí o professor aí com a voz meio rouca, não é? A voz eloquente de sempre. Brincadeira. Vamos lá. Presta atenção na aula, meu amigo. Desliga o celular. Coloca de lado, só são 30 minutinhos e depois você pode continuar. Mentira! Assiste a aulinha, vai na internet, pesquisa, lê mais, faz questão sobre o assunto, que eu tenho certeza que você vai muito bem no Enem. Beleza? Voltando para a energia hidráulica, vamos falar um pouco sobre a desvantagem que tem, né, em se instalar hidrelétricas. A primeira quando ocorre poucas chuvas, principalmente nas cabeceiras dos rios, o que pode ocorrer? Secas, né? E isso, a seca ocasiona o quê? Na diminuição de geração de energia. Então, quando ocorre pouca chuva, secas. Então, vou colocar aqui secas. É uma desvantagem. Quando tem secas, ocorre a diminuição da geração de energia, certo, galera? Errei. Geração. Beleza? O que pode ocorrer também de problema, quando uma hidrelétrica for implantada, se nesta área, nas proximidades, tivermos alguma área de proteção ambiental, ou área de reserva indígena, ou reserva quilombola, algum tipo de APP, área de proteção permanente, topo, a instalação dessa usina pode ocasionar transtornos, né? Problemas graves para essa população que moram ao redor, ou povos ribeirinhos, ou alguma vila próxima. Então, podemos colocar aqui transtorno para as populações próximas, como uma desvantagem. Transtornos para a população próxima. Certo? E transtornos ambientais, populacionais e locacionais. Enquanto também traz o impacto florestal, o impacto ambiental, a retirada de vegetação para a construção de hidrelétricas. E também com essa entrada
aumento de saída de água da hidrelétrica. Todo mundo que quando vê uma hidrelétrica percebe que tem aquela jusante, quando ela está muito cheia, ela tem que esvaziar, então ela manda água para os rios. Quando ela está muito vazia, ela diminui, quase não manda. Então, esse fluxo de saída e de entrada das águas em hidrelétricas pode ocasionar o quê? Problemas no rio. Às vezes o rio pode atrapalhar algum ciclo aí de produção animal, dos peixes que vivem no rio. Além de tudo, pode ocasionar cheias em muitos bairros. Quando está muito cheio de hidrelétrica, quando é solta um pouco da barragem, o rio consequentemente vai, né, encher a sua bacia, sua área ali de bacia, e pode ocasionar de ocupar, né, áreas urbanas, áreas onde tem pessoas morando, e trazer as famosas enchentes. Tudo bem, meus amigos? Estão entendendo mais ou menos para que serve a energia hidráulica no Brasil? Quais são os assuntos que fazem parte? No Brasil, aproximadamente 65% da energia corresponde à energia hidráulica. Então marquem aí um dado importante: a maioria da energia produzida no Brasil é derivado da energia hidráulica, derivada dos rios. Por quê? Porque o Brasil é um país cheio de rios, então geralmente qualquer lugar que nós vamos tem um rio passando lá. Se esse rio for grande, tiver potencial hidráulico, provavelmente o governo aproveite ele para a produção, e o Brasil continua investindo em uma produção hidráulica e produção elétrica por meio de hidrelétricas, investindo bastante nessa produção. Agora aqui eu vou marcar para vocês, vou escrever aqui as principais usinas de energia elétrica no Brasil. A principal, a mais conhecida, é a usina de... Deixa eu só apagar aqui. Pode marcar então, 65% da energia no Brasil é derivada de energia hidráulica. Vamos colocar aqui então, usinas. Primeira, a binacional, da onde? Itaipu, certo? Binacional de Itaipu. Por que binacional? Porque ela não é só brasileira. Ela é uma usina que é feita em parceria com o Paraguai. Ela é localizada no Rio Paraná, em marcar, né, no estado do Paraná, aqui no nosso Paraná. Ô, Paraná! E a capacidade dessa usina é de 7.000 megawatts, né? Então é uma capacidade muito grande para o nível de hidrelétrica. Até um tempo atrás era a usina que mais tinha capacidade de produção aqui no nosso país. Hoje não é mais. Depois temos a usina de Tucuruí. Aqui, meus amigos, Tucuruí. Tucuruí, ela é no Pará, fica no estado do Pará. Ela fica no Rio Tocantins e tem capacidade de 8.360 megawatts. Então ela produz hoje em dia mais do que a Itaipu. Também temos a usina do Xingó, ou de Xingó, fica no estado do Tocantins. Xingó. Desculpa, Tocantins não. Fica no estado de Alagoas e Sergipe. Falei errado para vocês, né? Alagoas e Sergipe. Vou falar mais aqui. Tem a usina de Ilha Solteira, que fica no Rio Paraná, fica no estado de São Paulo. A usina de Ilha Solteira tem capacidade de 3.400 megawatts. Além da Xingó, temos a de Paulo Afonso, que fica na Bahia, que ela fica ali no Rio São Francisco. Quem quiser marcar aí, usina de Paulo Afonso na Bahia, Rio São Francisco, capacidade de 3.980 megawatts. Usina de Giraú, em Rondônia, que fica no estado de Rondônia, né, Giraú. É localizada no Rio Madeira e tem capacidade de 3.750 megawatts. E por último, uma usina que deu muita discussão, muito pano para manga, para ver se era uma usina viável, quais os problemas que essa usina ia trazer, é a famosa usina de Belo Monte, lá no Pará, que ela fica no município de Altamira, ali na bacia do Rio Xingão, do Rio Xingu, que hoje é a maior usina brasileira, que ainda está em construção, mas quando estiver produzindo no seu nível máximo, vai produzir aproximadamente 11.233 megawatts.
Então, a usina que mais vai produzir vai ser a usina do Belo Monte, ou de Belo Monte, lá no Pará. Quem viu a discussão sobre Belo Monte sabe, né, que tinha muito assunto, muita coisa envolvida. Falavam-se quais seriam os problemas ambientais, o que essa usina ia trazer de bom e o que ia trazer de ruim. Então foi uma discussão grande até a sua implantação. Beleza, meus amigos, conseguirem compreender um pouco da energia hidráulica, o tipo de energia que mais produzimos hoje no Brasil, que 65% da nossa energia deriva de hidrelétricas. Agora, meus amigos, vamos falar da energia fóssil. O que é energia fóssil? Ela é foi formada, né, há milhões de anos atrás, e ela foi feita através de material de acúmulo orgânico no subsolo. Então, todo mundo sabe que o petróleo é estirado lá do fundo da terra ou do mar. Desculpa, pessoal. Um dos malefícios desse tipo de energia, que essa energia ela traz poluição, principalmente derivada do petróleo. O gás natural nem tanto. Essa energia também vai contribuir para o efeito estufa e também para o aquecimento global, principalmente para energias derivadas do petróleo, como é o caso do diesel, que é uma energia fóssil, né? Que é através do petróleo, diesel e gasolina, né? São energias muito utilizadas, mas as mais utilizadas no mundo, que são poluentes. Uma outra energia fóssil que também já discutimos muito numa aula de revolução industrial é o carvão mineral, também extraído do subsolo. É um minério também que é capaz de produzir energia. Uma energia que é menos poluente, que também é de característica fóssil, é o gás natural. Pode ser convencional ou é derivado do xisto, gás natural. Não, vou colocar aqui menos poluente. Poluente aqui, pessoal. Só continuar escrevendo ali, beleza? Que é bem menor, né? O gás natural, a poluição do gás natural é muito menor do que o petróleo. Então, combustíveis fósseis, energia fóssil, é aquela tirada dos combustíveis fósseis, do petróleo, do gás natural, gasolina, diesel, do xisto também, do carvão mineral. Então, esses são alguns tipos de energias que são energias fósseis. O que eu trouxe pra gente aqui é um assunto bem legal, que vai estar presente, pode estar presente, em provas de geografia, em provas aí sobre energia, no vestibular, são as questões dos conflitos que essa energia aqui faz parte ou está inserida, disputa pelo controle da energia fóssil. Então seria a disputa pelo petróleo. Vários países conflitam em guerra pelo interesse no petróleo. Disputa petróleo, beleza? Então, o petróleo é responsável por alguns conflitos aí no mundo que iremos falar agora. O primeiro dele, vamos colocar aqui na Síria e Iraque em 2011. Né? Então, podemos colocar aqui o conflito na Síria e Iraque. Síria e Iraque. 2011. Todo mundo aqui já ouviu falar no Estado Islâmico? Então, o Estado Islâmico que fica, né, na região do Iraque, na região da Síria, no Oriente Médio, ele domina, né, essa região e também domina poços de petróleo. Então, o petróleo dessas regiões é uma das principais fontes de renda para o Estado Islâmico e é assim que ele consegue se manter com a venda desse petróleo de forma ilegal para diversos compradores ali da região. Por dia, o Estado Islâmico, mais ou menos, consegue faturar com a venda desse petróleo 2 milhões de dólares. Então, é um dinheiro razoavelmente bom, que traz muito lucro para o Estado Islâmico, que hoje em dia sabemos que é responsável pela maioria dos ataques terroristas aqui no Ocidente, principalmente na Europa. E os Estados Unidos também está ali sempre ameaçado ou sofrendo alguma coisa ligada ao Estado Islâmico. Então, como é que o Estado Islâmico faz? Ele vende, né, o petróleo de maneira irregular para diversos compradores. Até o próprio governo sírio compra petróleo
do Estado Islâmico. Teve até uma discussão, quem não viu, sobre a Rússia acusando a Turquia de comprar energia, né, de comprar petróleo que vem do Estado Islâmico, que é oriundo ali do Estado Islâmico. Beleza? Conseguiram compreender um pouco por que o petróleo é importância? O petróleo tem importância monetária, né? Importância financeira, então traz diversos conflitos. Já falamos da disputa pelo petróleo na Síria e no Iraque em 2011. Como é que tá a letra do prof? Tá feia, né? Mas eu vou falando, vocês vão marcando, vocês tentam decifrar aqui o nosso código hebraico. Mentira. Uma outra questão que o petróleo, né, promoveu, ou um outro conflito. Podemos colocar aqui a invasão do Iraque. Então é Iraque 2002. Quem aqui é um pouquinho mais velho e já era nascido em 2002 viu, né, a questão dos ataques terroristas, no primeiro momento nas Torres Gêmeas e depois a invasão dos Estados Unidos lá no Iraque no ano seguinte. E, né, então o governo iraquiano, por essa invasão, acusava o governo americano, né, o governo dos Estados Unidos, de ter interesse, né, na exploração do petróleo, que o Iraque é rico, é cheio, tem muito petróleo lá. Beleza? O Iraque também possui grandes reservas, é um dos países que possui mais reservas de petróleo, o Iraque, a Arábia Saudita, a Síria. E o governo do Iraque afirma que o petróleo foi uma das principais consequências, um fator muito importante, se não o principal, para a escalada, para a violência contra o seu país. Bom, uma outra questão também importante, que um outro fator, é que Saddam, ele também usava, né, a renda que obtinha com a venda do petróleo, do óleo, para influenciar a sua expansão, né, estratégica na região. Então, com dinheiro obtido através da venda do petróleo, Saddam Hussein podia conseguir aliados ali na região. Beleza, meus amigos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta não, né? Mais uma dúvida. Então, o petróleo, combustíveis fósseis são responsáveis por alguns, não responsáveis, mas é um fator importante em alguns conflitos, principalmente ali no Oriente Médio. Estado Islâmico está ligado com petróleo, Iraque, Síria, uma outra guerra mais conhecida que o prof tinha acabado de nascer quando aconteceu, foi a Primeira Guerra do Golfo, né? Então vou colocar aqui, Guerra do Golfo. Bom, onde que foi a Guerra do Golfo, meus amigos? Foi no país, né? Foi no Kuwait, que também possui reservas de petróleo. Que o Kuwait foi invadido pelo Iraque em um primeiro momento, né? Então, o que Saddam Hussein também, que outra hora foi invadido pelos Estados Unidos em 2002, nesse momento invadia o Kuwait, dizendo que o Kuwait fazia parte do território iraquiano, então aquele petróleo que estava ali presente era consequentemente do Iraque. Então Saddam falava que o petróleo do Kuwait era iraquiano. Os Estados Unidos também se envolveu na guerra, né? Ele entrou nessa batalha e foi aliado em um primeiro momento do Iraque para tentar controlar ali o petróleo no Kuwait e também tentar impedir o controle de Saddam sobre essa matéria-prima que hoje em dia traz bastante problema, trouxe bastante problema, né? Bastante conflitos ali regiões, né, nesta Guerra do Golfo. Então, Guerra do Golfo, Estado Islâmico, ajuda o professor, Síria, invasão do Iraque em 2002, um dos fatores foi o petróleo, que é uma energia fóssil. Então aqui eu quero que vocês compreendam o quanto que uma energia é importante para o país, quanto de dinheiro pode trazer e quais conflitos essa energia pode ser capaz de gerar por meio de interesses, principalmente econômico e de força militar. Tivemos alguns outros conflitos também, tivemos
ali a questão do petróleo, sim, questão do golpe de Estado no Irã de 1953, que os Estados Unidos também, o Reino Unido queriam dar o golpe, tinha interesse no petróleo, mas aí é uma questão mais longa, nós não vamos adentrar muito, mas quem quiser buscar lá golpe de Estado no Irã em 1953, a Segunda Guerra Mundial também, né, teve a questão do nazismo, do neofascismo, a questão de Pearl Harbor ali, onde fala o Japão, aquele ataque japonês a Pearl Harbor, né, foi uma questão de limitar a exportação do petróleo. Muitos falam, né, que foi essa questão da limitação da exportação de petróleo por parte dos Estados Unidos, limitar a exportação de petróleo para o Japão. Então foi mais uma questão também que pode ser discutida e pode estar inserida ali na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma discussão mais antiga, né, que alguns assuntos estão envolvidos nessa temática. Pessoal, então espero ter sido claro nessa nossa primeira aula sobre energia. Em primeiro momento, energia hidráulica, que deriva de hidrelétrica, no Brasil é a maioria. E no segundo momento, energias fósseis, petróleo, ali a gasolina, o diesel, o gás natural, carvão mineral, energias fósseis, as que foram um dos fatores importantes para diversos conflitos, como Guerra do Golfo, Iraque 2002 e Síria e Iraque 2011, né? Então, o petróleo gera interesse e gera um conflito em áreas que se encontram, onde é extraída essa matéria-prima. No Brasil também ocorre a extração de petróleo. Quem nunca ouviu falar do pré-sal, né, que hoje em dia é controlado pela Petrobras, lá no pré-sal é extraído tanto petróleo quanto gás natural. Beleza, meus amigos? Espero que tenham compreendido um pouco dessas fontes de energia e espero você no nosso próximo vídeo, que será muito interessante, onde iremos discutir sobre outros tipos de fontes de energia. Beleza? Até o próximo vídeo. Bons estudos a todos. Um forte abraço. Até a próxima!